Tinha dinossauro no Jardim do Éden? Será que Adão conviveu com o Tiranossauro Rex? E onde os dinossauros entram na história da criação? Esse é um dos temas mais intrigantes quando tentamos unir Bíblia e ciência. Hoje vamos mergulhar em um dos assuntos mais polêmicos do Gênesis. Afinal, existiam dinossauros no paraíso? Fica comigo até o final porque você vai se surpreender com o que a Bíblia pode ou não dizer sobre isso e o que a ciência diz sobre isso também. Logo mais, após a vinheta. E aí galera, tudo tranquilo, tudo beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. E se você gosta de assuntos sobre curiosidades, ciência, fatos interessantes, fatos bíblicos e muito mais, aproveite para se inscrever no canal, já deixe o seu like e comenta a sua opinião sobre esse vídeo, beleza? Sem mais enrolação, bora lá! Para começar, precisamos voltar ao início de tudo. No livro de Gênesis, capítulo 1, a Bíblia descreve que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. A Bíblia relata que no 5º dia Deus criou os animais e no 6º dia Deus criou o homem. Isso levanta uma pergunta-chave. Será que os dinossauros são esses animais terrestres que foram criados no 6º dia? A Bíblia não usa a palavra dinossauro, até porque esse termo só foi inventado em 1841, milênios depois dos textos bíblicos. Mas será que ela descreve criaturas parecidas com dinossauros? Vamos lá. E o que você precisa saber é, surpreendentemente, sim. Em Jó capítulo 40, verso 15 ao 24, lemos sobre uma criatura chamada Behemoth. Vejamos a descrição. Come erva como boi. A força está nos seus lombos e a sua cauda se move como cedro. Muitos estudiosos acreditam que esse Behemoth poderia ser um dinossauro herbívoro gigante, como o Brachiosauro ou o Diplodocus. Outros acham que era apenas um hipopótamo, mas não faz muito sentido. E a cauda como um cedro? Sabemos que um cedro ele é muito extenso, muito grande. Algo que se encaixaria na natureza, onde nós temos conhecimento da ciência, seria apenas um dinossauro. Já em Jó 41 temos o Leviatã, uma criatura marinha gigantesca, poderosa e que até solta fogo pelas narinas. Seria um tipo de dragão ou algo que inspirou as lendas antigas? Sabemos que Jó utiliza muito a linguagem poética, mas é sempre utilizado em linguagem poética uma base que tem a ver com a realidade. Talvez tenham elementos fantasiosos como fogo, etc. Mas, e essa criatura gigantesca marinha? Sabemos que tivemos vários animais pré-históricos que foram extremamente maiores do que os animais de hoje presentes na natureza. Porém, será que isso é um indicativo de um dinossauro marinho? A verdade é que o Antigo Testamento descreve criaturas muito maiores e mais assustadoras do que os animais que conhecemos hoje. Será que são ecos dos dinossauros? Será que seriam pistas de dinossauros que já existiam desde o Jardim do Éden? E por que não existem mais na natureza dentro de uma perspectiva criacionista e bíblica? Bom, primeiro vamos entender como os criacionistas explicam os dinossauros, ou seja, pessoas que creem na ciência numa perspectiva criacionista, numa perspectiva bíblica. Ou seja, agora nós vamos ver como os criacionistas, pessoas que acreditam que a Terra tem poucos milhares de anos e não milhões, como a ciência tradicional ensina, de acordo com uma leitura literal dos primeiros capítulos do Gênesis na Bíblia. E os criacionistas, eles acreditam que os dinossauros foram criados da categoria de animais terrestres que foram criados por Deus. Eles viveram no Jardim do Éden com Adão e Eva, possivelmente de forma muito pacífica, já que antes do pecado não havia morte nem predadores, e que todos os animais, inclusive os dinossauros e animais selvagens como leões, tigres, onças, eram todos herbívoros, inclusive os grandes répteis como jacaré e até mesmo animais gigantes como os conhecidos dinossauros. Após o pecado, a natureza mudou, os instintos também, e a morte entrou no mundo. E o que aconteceu com eles depois? A maioria dos criacionistas acredita que dinossauros entraram na Arca de Noé, provavelmente ainda jovens, porque eles não caberiam em quantidade dentro da arca se fossem adultos, e em número reduzido, e que foram extintos após o dilúvio por mudanças climáticas e também sendo vítimas da caça desenfreada promovida por humanos. E a ciência? O que a ciência diz sobre isso? Já a ciência tradicional nos dá uma visão muito diferente. De acordo com os registros da ciência tradicional, através dos fósseis e a datação geológica, os dinossauros viveram há cerca de 65 a 230 milhões de anos atrás, e foram extintos milhões de anos antes do surgimento dos humanos. Ou seja,
Na visão científica moderna, nunca houve contato entre homem e dinossauro. Ou seja, se os dinossauros estiveram presentes no Jardim do Éden, então logo eles tiveram contato com seres humanos, no caso, os primeiros humanos da humanidade, Adão e Eva. Mas a ciência tradicional afirma que o homem em nenhum momento nunca teve contato com remanescentes ou possíveis sobreviventes do dinossauro após o grande cometa que caiu na Terra, que foi, segundo a ciência, responsável por dizimar a era dos dinossauros no planeta Terra. Mas então surgem dois caminhos. Ou a Bíblia está falando figuradamente sobre criaturas como o Behemoth e o Leviatã, ou há uma diferença na forma como interpretamos o tempo. Por exemplo, um dia da criação talvez não signifique literalmente 24 horas. Essa é uma tese muito defendida por diversos teístas evolucionistas que acreditam que Deus criou o mundo, mas usou a evolução como ferramenta. Isso já é uma interpretação que foge completamente dos termos tradicionais e classificados como corretos pelos teólogos mais respeitados da atualidade. Muitos afirmam que o texto está dando dias literais e não uma alegoria de tempo. Porém, é uma forma que alguns teístas tentam explicar dentro de uma perspectiva evolucionista, dentro de uma perspectiva criacionista / evolucionista, como uma forma de unir as teorias científicas e o ensinamento bíblico em Gênesis. Nesse caso, independente disso, os dinossauros fariam parte do plano divino, mas fora do tempo do Éden. E aí fica a pergunta, então tinha dinossauro no Jardim do Éden ou não? A verdade é que a Bíblia não responde essa pergunta de forma direta. Na verdade, a Bíblia não dá uma lista completa de todos os animais que conhecemos hoje e que já foram extintos, que estavam no Jardim do Éden. Ela apenas afirma que todos os animais que Deus criou habitavam no Jardim do Éden. E ela não menciona dinossauros com esse nome, já que, como nós afirmamos, foi um nome que foi definido no século XIX. Mas a Bíblia descreve criaturas que se encaixam exatamente no perfil de dinossauros. Se você adota uma leitura literal e jovem da Terra, ou seja, se você acredita na leitura literal, que Deus criou todo o universo, tudo que existe em 7 dias e que a Terra ela é relativamente jovem, ou seja, tendo de 8 a 10 mil anos de idade, pode sim crer que dinossauros viveram com Adão no Jardim do Éden. Se você segue a visão científica clássica, vai entender que não houve sobreposição de tempo entre homens e dinossauros. No fim, o mais importante não é saber se havia um tiranossauro entre os leões do Éden, mas lembrar que Deus é o criador de todas as coisas, do menor inseto ao maior réptil que já pisou na Terra. Mas vamos combinar, né, galera? Seria muito legal imaginar aí Adão interagindo não apenas com animais selvagens, como de fato ele interagiu, mas também com os grandes animais de outra época, os grandes dinossauros. Mas aí eu quero saber a sua opinião. E aí, o que você acha de tudo isso? Você acredita que os dinossauros viveram com Adão ou acha que eles fazem parte de um tempo ainda antes do homem? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Esse assunto rende um debate incrível. Seja respeitoso nos debates com as pessoas que têm uma opinião diferente da sua. Se você curtiu esse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E lembre-se, buscar a verdade é sempre melhor do que fugir das perguntas. E por hoje é só, eu te vejo numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.